Para encerrarmos nossas apresentações esse terceiro dia, temos a honra de receber o professor doutor José Salom Sales da Silva, graduado em Direito e Turismo, especialista em Planejamento Turístico, mestre em Gestão de Negócios Turísticos e doutor em Geografia, com o tema A Etiqueta do Luto. Seja bem-vindo, professor José Salom. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro seminário virtual sobre perdas e lutos. Eu me chamo Solon Sales, sou professor da área do turismo e da área do direito, e uma das disciplinas que eu venho estudando ao longo de mais de 30 anos de magistério tem sido etiqueta, cerimonial e protocolo. Dentro desse estudo, né, o estudo da etiqueta, ele surge inicialmente no Brasil, por volta no ensino superior, como disciplina de curso superior, dentro da área dentro da área das ciências sociais, né, de forma mais genérica, e especificamente dentro do estudo das relações públicas. Posteriormente, a partir da década de 70, 1971, quando se implanta o primeiro curso superior de turismo no Brasil, então o cerimonial e protocolo, e consequentemente a etiqueta, passam a ser estudos também da área do turismo. Muito bem. Então, por que falar em etiqueta do luto, né? É uma temática extremamente interessante sob o ponto de vista do comportamento social no momento da morte, né? O que acontece? A gente percebe que, na atualidade, a juventude não tem muito contato, eu diria, com a morte, com a perda, né? Então, quando eu estudei doutorado, eu fiz uma tese de doutorado dentro do estudo do espaço, né? Um doutorado em geografia, e eu fiz um estudo sobre o cemitério de São João Batista, né? E eu costumo levar meus alunos que têm a idade aí iniciando 18 anos, aproximadamente 18, 20 anos, eu costumo levá-los ao cemitério São João Batista, né? E é impressionante você se deparar com um jovem de 20, 22, 23, 24, 25 anos, enfim, que nunca tinha entrado em um cemitério, né? Então, a questão da morte, a questão da perda é, 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 dentro do núcleo familiar, o que é bom ainda não aconteceu, né, nessa faixa etária, nesses jovens, pelo menos com os quais eu tenho contato, que também não são poucos, e a gente começa então a analisar que essa juventude de hoje não tem referencial sobre a questão do luto, da perda e da morte, né? O que acontece? Existe uma etiqueta para a morte, né? Existe uma etiqueta para o luto, né? O que que a gente deduz a partir dessa constatação? As pessoas não estão preparadas, né? Obviamente, o meu foco não é esse. Dentro do seminário, vocês terão a oportunidade de contactar com psicólogos, por exemplo, né? Que vão dar essa abordagem mais precisamente, né? A minha questão centra-se na etiqueta. Então, o que vem a ser etiqueta? Etiqueta é regra de comportamento, né? Ela surge na França. Aliás, os primeiros livros que trataram da questão da etiqueta, eles são do século XVII e século XVIII, né? Principalmente Inglaterra, posteriormente França e Itália. Então, esses países, ainda no século XVIII, final do século XVII, início do século XVIII, já se preocupavam com o comportamento social, né? A regra de boa convivência. Então, o que acontece? Em todos os estratos da sociedade, você vai se deparar, você vai encontrar uma regra de comportamento, né? Então, não é à toa que se diz bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor. Isso são normas de etiqueta
e normas do bom convívio social, né? Então, essas normas, a etiqueta de maneira geral chama-se etiqueta social, as regras de comportamento dentro da sociedade nos seus diversos estratos. Então, a maneira como eu me visto, por exemplo, para ir à praia, é uma maneira diferente que eu me visto, por exemplo, para ir a um casamento. Para cada ocasião social, você vai encontrar uma regra no que concerne a vestimenta, né? E assim também a maneira como eu vou me vestir para ir a um velório, a um enterro, né? Então, hoje você vai a um velório, a um enterro, encontra pessoas, você identifica logo ao chegar quais aquelas pessoas que ali estão, que têm contato ou têm conhecimento da regra de etiqueta, né? Outro dia eu fui a um velório recente, agora, né? E tinha uma senhora vestida de vermelho. Tem alguma regra que proíbe? Não. Por quê? A regra da etiqueta social, ela é uma regra consuetudinária, é uma regra costumeira, ela nasce do costume e da vivência. Então, não tem nenhum lugar que esteja escrito que é proibido ir a um velório usando vermelho. Mas, qual é a regra adequada? Qual é a regra da pessoa que tem um bom comportamento? Essa pessoa deverá ir a um velório, a um enterro, usando preto ou então cores mais, por assim dizer, mais sérias, né? Preto, marrom, azul escuro, que são cores que dão uma neutralidade. Jamais usar estampado, por exemplo, as mulheres, né? Nunca usar estampado. Então, esse tipo de comportamento está relacionado com a etiqueta do luto, né? Então, o que é o luto? Aí você tem, inicialmente, a forma de morrer, né? Como era a sociedade brasileira, cearense, do século XX, como é a sociedade brasileira cearense do século XXI, né? Hoje não se tem tempo de morrer e muito menos de se ter luto, né? Então eu vou dar uma pausa aqui e vou discorrer um pouco sobre de onde vem, né? Qual a influência dentro da cultura brasileira da questão da etiqueta do luto. Então, essa etiqueta, ela surge a partir da Igreja Católica, né? O que acontece? A Igreja Católica ela teve, né, ao longo desses 2 milênios de existência, uma influência muito grande em todos os estratos sociais, né? No caso brasileiro, até o advento da República, o Estado tinha uma religião oficial, que era a religião católica apostólica romana, né? Os bispos, que são os dirigentes maiores da Igreja, eles eram escolhidos pelo imperador, né? Então, a igreja sempre teve esse poderio muito forte. Existe uma publicação, um outro fato curioso é que a Igreja Católica Apostólica Romana é a única religião que tem em seu arcabouço, em sua formação, um Estado de direito, que é o Estado do Vaticano, né? E o direito do Estado do Vaticano é chamado de direito canônico, que vem dos cânones da igreja, né? Então, dentro desse arcabouço do direito romano, nós vamos encontrar um livro que chama-se Cerimonial dos Bispos. Então, esse livro ele é um livro que tem, eu acredito, mais de 2.000 cânones, ou de 2.000 artigos, né? E ele normatiza todo o procedimento, por exemplo, de um enterro, né? Como é feita a encomendação do corpo, como é rezada a missa, que cor o padre deve utilizar na missa, o que deve ter no altar, não pode ter flores, por exemplo. Então, isso são procedimentos, uma regra de direito, é direito canônico, né? E esse direito canônico, ao longo da história brasileira,
principalmente com a chegada de Dom João VI à corte no Brasil. Então, esse direito canônico, as pessoas, a grande maioria analfabetas, ignorantes, então seguiam à risca o que dizia o padre, né? Daí é onde surge a questão do luto, né? O luto é preto, a cor do luto é preto. Para a igreja é roxo, né? No entanto, é preto. Então, existiam regras de quantidade de tempo de luto, né? A criança que perdia o pai, né? O filho passava 1 ano usando preto. Isso é etiqueta do luto, né? Então, passava 1 ano usando preto. A viúva, o resto da vida usando preto, o resto da vida de luto, né? Então, sabe-se pela psicologia, e aqui eu não falo de cátedra, mas de algo que eu li recentemente, que o luto, que é a dor da perda de alguém, ele vai durar de forma mais profunda, mais intensa, durante um período aproximado de 2 anos. A partir daí, ele vai amenizando. Agora, você imagina uma senhora, no século XIX, ou mesmo no século XX, né, que perdia o marido e que passava o restante da vida de preto. Era um luto muito, por assim dizer, muito doído. Porque o que acontece com o luto? Eu sou órfão de pai e mãe, né? Também já tenho idade para isso. Então, o que acontece? Esse luto, ele não passa, né? Você sempre lembra do seu pai, sempre lembra da sua mãe. Mas ele ameniza, ele vai ficando mais suave, por assim dizer, este é o termo. Então, esse processo da etiqueta, por exemplo, a etiqueta de morrer, como era que se morria antigamente? Morria-se em casa, né, dentro da família, com o aconchego da família. Como se morre hoje? Isolado em uma UTI de hospital, sem visita, na maioria das vezes sem nem receber visita. Então, o ato de morrer, ele foi delegado, né, por assim dizer, à área de saúde. Adoeceu, vai para o hospital, vai para a UTI até esperar a hora da morte. E o ato o cerimonial e o protocolo do velório, ele foi delegado às empresas funerárias, né? Antes a família providenciava tudo, né? Dentro desse contexto, por exemplo, existe um cerimonial, um protocolo e uma etiqueta para um velório, né? Então, as funerárias, os velórios que antes aconteciam em casa, hoje acontecem nas funerárias ou nos próprios cemitérios, né? Então, normalmente, eles têm um altar, normalmente o padre celebra uma missa de corpo presente, mas quando você chega nas funerárias, a etiqueta, o cerimonial e o protocolo está, por assim dizer, desculpe um termo mais grosseiro, todo furado, né? Furado em que sentido? Existe uma posição para você colocar o caixão, né? Então, isso está no cerimonial dos bispos, né? Qual é a posição correta? Eu sou um leigo, então o corpo deve estar com o rosto do defunto deve estar voltado para o altar, né? Então, é a posição correta. Se for um padre, né, ou um religioso, a posição é trocada. Ele vai estar com o rosto, a cabeça vai estar virada para o público, ou seja, para a frente. A cabeça vai estar para o altar. Um leigo, os pés vão estar em direção ao altar. Isso é cerimonial, né? Isso é protocolo. Se o defunto estiver virado, como é muito raro, é muito comum, eu diria, você encontrar. Às vezes você vai em um velório em uma igreja, tive a oportunidade de ir em uma capela, né? O corpo foi velado em uma capela, aonde o morto frequentava.
e o morto estava de frente para o altar, o que é errado. E, curiosamente, o padre estava na capela no momento que eu estive lá. E eu perguntei ao padre. Ele disse que era besteira, que podia estar do jeito que a pessoa quisesse colocar. Então, isso denota que aquele padre certamente não tem conhecimento do cerimonial dos bispos, né? Que determina essa regra, que ela acaba se tornando uma regra, um costume social, né? Então, é comum a gente encontrar nas funerárias hoje um serviço de cerimonial, mas, no meu modo de ver, ele é mais um serviço de apoio à família do que do cerimonial propriamente dito, né? No que concerne às regras que devem ser observadas corretamente dentro da questão da etiqueta do luto, né? Então, a família abalada, chocada com a perda, muitas vezes não se atenta ou delega todas essas tarefas a uma empresa, né? No caso, as empresas funerárias, né? Então, essa parte da etiqueta, né, da etiqueta social que está ligada ao cerimonial e protocolo, funciona da seguinte forma. A etiqueta, que é a forma de você se comportar em qualquer ambiente, ela é um pré-requisito do convidado. O cerimonial e o protocolo é um pré-requisito do anfitrião. Então, morreu uma pessoa, quem é o anfitrião? A família do morto. Então, a família deve observar o cerimonial e o protocolo. O que eu falei da posição como se coloca o cadáver ou o defunto, né, é um pré-requisito de cerimonial e protocolo. O protocolo está aonde? Dentro do cerimonial dos bispos, nos cânones do cerimonial dos bispos. Então, é um pré-requisito do anfitrião. No caso, o anfitrião é a família do morto. E o pré-requisito do comportamento social é do convidado, né? Então, se eu vou a um velório, a um enterro, eu nunca vou usar uma roupa com a cor berrante ou gritante, né? Eu vou me pautar pela utilização das cores neutras, né? De preferência, preferencialmente o preto, né? De um tempo para cá, com a questão mariana, né? Desde o aparecimento de Nossa Senhora em Fátima, cultuou-se um hábito de, ao invés de usar preto, usar branco. Indiferente, né? O fato é que não se deve usar cores berrantes. É proibido? Não. Absolutamente nada é proibido. Existe o dever e o não dever, né? Pode ser uma falta de respeito uma pessoa comparecer a um enterro, a um velório, usando roupa vermelha ou cores berrantes ou gritantes, estampados, etc., como eu já falei antes, né? Pode ser. Então, o pré-requisito do comportamento social, da etiqueta social, é sempre do convidado. O pré-requisito do cerimonial e do protocolo, sempre do anfitrião, que é aquele que recebe. No caso aqui, nós estamos falando de morte, então vai ser sempre a família, que ela é representada pelo sobrevivente mais velho. No caso, morreu um casal, né? Morreu o marido, então as homenagens, né? Os pêsames devem ser enviados para a viúva, né? Com relação a esse comportamento em velório, certamente vocês já presenciaram ou já ouviram falar ou já tiveram essa experiência. O que se deve dizer a uma pessoa enlutada que acabou de perder um ente muito querido, né? Então, falar o mínimo possível é a recomendação da boa etiqueta, né?
pêsames, né? Aí tem pessoas que chegam para a viúva e dizem assim: ai, mas ele estava sofrendo tanto, era melhor mesmo que morresse. Olha, a coitada da viúva, bem casada, muito bem amada pelo marido, o marido morre e houve uma, um consolo, né, entre aspas, dessa natureza, não eu acredito que não seja nada agradável psicologicamente para quem está ouvindo. Então, a pessoa ser aquele que vai apresentar os pêsames, ser sucinto, breve, né? Pêsames, condolências. Em um momento desse, não precisa se falar muito, né? É um momento de passagem, é um rito de passagem. Por que que tem velório? Por que que se faz um velório? Para que as pessoas que estão naquele momento, vivendo aquele momento de morte, elas possam iniciar a habituar-se ou acostumar-se com a perda, né? Então, tem um rito, por exemplo, que está relacionado ao cerimonial e protocolo. Por que que o defunto tem que estar vestido, né, de terno, etc, etc, etc. Essas variáveis, elas são muito de modismo, né? Ou então muito relacionadas ao costume, né? Então, antigamente colocava-se o defunto com as mãos cruzadas, né? Assim ou cruzada. Aí o modelo americano do protestantismo, o defunto fica com a mão aqui, para baixo, né? Não cruza as mãos. E aí as funerárias importam modelos de fora e a família que não sabe, não tem conhecimento, não. Na minha família, toda vida que morre alguém, a gente manda botar assim, que sempre foi assim, né? Não é porque sempre foi, é um gesto de fé, de compromisso, etc. E não assim. E a última pessoa que morreu na minha família, o meu irmão, há um ano atrás, mais ou menos, o rapaz não botou na mão do meu irmão assim. Então a gente foi lá, olha, você vai fazer. É como a gente diz, o defunto é meu, né? Então eu é que vou determinar a regra. Por quê? Porque isso é uma tradição. Na minha família é uma tradição, né? Por que que eu vou usar o modelo que não é meu, que veio de fora? Então, esses pontos, por exemplo, como é que veste um defunto, né? Que roupa colocar no defunto, isso também é etiqueta do luto, né? Isso é etiqueta e comportamento social, não do defunto, que o defunto já está morto, mas de quem fica. Então, o velório, né, retomando o que eu dizia inicialmente, o velório, ele é um rito de passagem, né? A pessoa morre, existe o rito do morrer, né? Morre, faz o velório, faz o enterro. E dentro da religião católica, o que que você tem? A missa de 7º dia, a missa de 30º dia, a missa de 1 ano, né? O que são esses atos, né? Para quem é católico, é a questão da fé, a questão da ressurreição, toda essa questão da religiosidade, né? Mas também são marcos, né? São marcos que vão trazer o processo de enlutamento, né? Que vão marcar o processo de enlutamento, né? Então, a morte, o velório, um rito de passagem, o enterro, né? Depois, a questão segue com a questão da etiqueta, aquele que vai apresentar condolências, né? Não se convida para enterro, não existe convite para enterro, existe comunicado de um enterro ou comunicado de um velório, né? Não se faz convite para enterro, não se faz convite para a missa de 7º dia, não se faz convite para a missa de 30º dia. Faz-se o quê? Faz-se comunicado. Nesse momento, você vai ver
quem é que tem apreço por aquela família, né? Então, dentro desse contexto ainda do velório, do enterro e da missa, o que é uma boa indicação ou uma boa orientação no que concerne a etiqueta social? Se você é muito próximo da família, você pode apresentar uma coroa, por exemplo, né? Uma coroa de flores ou de rosas, etc. A coroa, ela tem uma simbologia dentro do catolicismo de plenitude, né? De vida perene, de vida plena, porque o círculo é um desenho geométrico perfeito, né? E a flor guarda a simbologia da morte, né? Porque no momento que a flor é retirada do pé, do talo, ela começa o processo de morte, ela murcha de um dia para o outro, de no máximo 2 dias, etc. E tal. Então, isso é uma simbologia que representa plenitude para quem recebe, né? E, normalmente, você tem uma faixa e naquela faixa vai ter um oferecimento, por exemplo, né? Então, é comum você chegar em qualquer empresa de velório e você diz, eu quero encomendar uma coroa para fulano de tal. Aí ela vem com os modelinhos de frase, né? Aquelas coisas bem, bem comerciais, né? Aquelas coisas assim, bem... Ou então você faz uma frase, né? Você faz a sua dedicatória àquela família e àquele morto, né? E sem muito discurso, sem muito querer consolar, porque a perda tem que ser vivenciada pelo enlutado, né? Então não existe essa história de dizer, mas foi muito bom fulaninho morrer porque ele estava sofrendo muito, né? Melhor morrer. Isso não é alento. Isso é gafe, isso você utilizar um padrão fora da etiqueta social ou da etiqueta do luto, né? Dentro dessa linha de pensamento, o que se tem ainda, né? O cuidado, né? Por exemplo, as funerárias disponibilizam um livro de assinaturas, né? Porque a pessoa está num momento de um transtorno tão grande, né? Emocional, psicológico, etc., que ela pode não lembrar que você esteve lá, né? E aí, posteriormente, semana depois, talvez, a funerária entrega para a família aquele livro de assinaturas, livro de presença. Isso aí faz parte do quê? Do protocolo, né? A mesma coisa também pode acontecer durante a missa de sétimo dia, né? Onde a maioria das famílias disponibilizam um livro de assinaturas, né? Agora, nesse momento em que estamos vivendo, né, de pandemia, o protocolo cerimonial e a etiqueta ele está bastante diferenciado, né? Se vocês tiverem curiosidade, entrem no Google e pesquisem sobre essa temática, né? A boa parte das empresas estão disponibilizando, por exemplo, o velório virtual, né? Então, mais ou menos esse processo que a gente está interagindo aqui, né? Uma interação que vai. Seria interessante que nós recebêssemos perguntas a partir desta conversa, vamos dizer assim, e que a gente possa respondê-los, né? Não é impossível, é possível, vocês podem encaminhar e-mails, né? Fazendo perguntas sobre a temática. Então, esses velórios, agora nesse momento de pandemia, eu acredito que no mundo inteiro, né, praticamente eles não acontecem mais durante o pico grande da pandemia, eles não acontecem ou não aconteceram,
Mas a família ainda conseguia acompanhar o cadáver, no máximo 10 pessoas, coisas desse tipo, né? Então, isso é uma outra forma de participação. E aí a gente tem que ter cuidado, por exemplo, com esse velório virtual. Geralmente você tem um chat nesses programas que são utilizados, né? E aí você tem que ter cuidado no que vai escrever ali. Porque quando você está presencialmente, a pessoa que chega e diz assim, foi ótimo ele ter morrido, porque estava sofrendo muito. Você falou, né? Palavras vão ao vento, como se diz. Mas no meio virtual, o cuidado de quem está participando de um velório, por exemplo, tem que ser redobrado, porque se você escreve no chat, vai ficar registrado lá a posteriori, né? Então, esses detalhes, eles estão acontecendo dentro do mundo moderno, né? Dentro do mundo tecnológico. Então, nós não estamos em isolamento social. Eu penso que nós estamos em isolamento físico, né? Porque nós continuamos interagindo pelo telefone, telefonando, mandando mensagem, mandando e-mail, etc, etc, etc. Embora muitas vezes esse processo de comunicação não seja síncrono, e às vezes acontece de ser, eu estou mandando uma mensagem para um amigo e o amigo fica online e a gente interage sincronamente. Mas o processo de comunicação assíncrona, que é quando eu mando a mensagem e o outro não está conectado online e só vai me responder um dia depois, esse processo é um processo de convívio social, sim, né? Então, nós estamos em isolamento físico e não em isolamento social. Quem algum dia imaginou que ia fazer transmissão de velórios, né, pela internet, né? E esses fatos estão acontecendo. Então, retomando, você tem o processo, né, o processo atualmente virtual, mas você tem também o processo presencial. Uma amiga minha morreu, acho que em julho do ano passado, né? Não de Covid, mas de câncer, de uma outra morbidade. E a família quis fazer o velório, e já podia se fazer naquele período ali. Mas como era que funcionava? Todo mundo do lado de fora da capela, e existiam 2 funcionários do cemitério que controlavam a entrada de 5 pessoas que só podia ficar 5 minutos. Então não dava nem tempo de rezar um terço, né, por assim dizer. Mas todo um controle e o resto da assistência externa. Eu me dei ao trabalho de contar, tinham 89 pessoas. Eu achei muita gente, né, para um período de pandemia, né? Então, num momento desse, ali você encontra a presença do social fisicamente dentro da etiqueta do luto, né? Então, dentro desse processo da etiqueta do luto, nós vamos encontrar comportamentos diferenciados, né? E estes comportamentos diferenciados, eles se dão ou eles se processam pela educação do indivíduo, né? Pelo conhecimento do indivíduo. Que conhecimento eu tenho desse assunto? Como me comportar? Será se eu vou comparecer a um velório usando short ou bermuda? Eu não diria que já vi, mas eu acho que no mundo de hoje é possível, né? É uma vestimenta adequada para você utilizar naquele momento? Não sei, né? Aí tem aquele ditado popular: eu faço o que eu quero, né? E como eu quero. Mas quando você está dentro do convívio social, quando você está interagindo com o outro, você tem que ter o maior cuidado para não agredir o outro,
né? Aquilo que não é bom para mim, aquilo que eu não quero para mim, também não quero para o outro, né? Com relação à vestimenta, é muito comum hoje, né? Você vê, por exemplo, a juventude vai para a universidade, vai para as aulas de calção, chinela japonesa, né? Muitas vezes de camiseta, assim, sem manga, e é uma coisa completamente natural, né? Agora, eu tive a oportunidade de estudar na Europa, na Espanha, e os professores ali dão aula de paletó e gravata, obviamente, né? O paletó acompanha a gravata. E você não vê dentro de sala de aula ninguém vestido como nós nos vestimos aqui. Tá certo que o clima é bastante diferente, principalmente no inverno, né? Mas uma coisa não anula a outra, né? Então, eu tenho que saber como me comportar e como me vestir em cada ocasião. Eu estou criticando a juventude cearense? Não. Vivemos em um país de clima tropical, quente, etc. Coisa e tal. Agora, você usar uma chinela japonesa, né, ou havaiana, eu encaro como deboche, né? Quer dizer, não é adequado. Agora, a chinela japonesa, o short, a camiseta, é a roupa maravilhosa para você ir a uma praia, né? Então, normalmente a juventude não tem esse padrão ou esse parâmetro, né, de como eu vou me comportar, né? E se não tem dentro do extrato social do cotidiano, aí fica mais difícil este padrão dentro do extrato social da etiqueta do luto, né? Que é exatamente o padrão que se deve seguir, né? Então, nessa linha de raciocínio, a gente tem o quê? Um seminário dessa natureza, né? Ele vem a calhar, por assim dizer, né? Quer dizer, vocês estão aprendendo, vocês estão ouvindo profissionais de diversas áreas, tratando dessas perdas e luto, né? Então, isso é um processo de educação, né? Obviamente, certamente, um processo de educação, né? Ainda nessa linha, por exemplo, no meu modo de ver, né, aqui em Fortaleza existe uma escola onde meus filhos estudaram, que tinha uma matéria, né, uma disciplina, acho que no ensino fundamental. O menino passava um ano estudando etiqueta social. E isso faz a diferença, né? Porque na matriz curricular, a escola tem a possibilidade de, além das disciplinas consideradas obrigatórias, ela tem a possibilidade de oferecer outras disciplinas de formação complementar. Então, essa escola, eu acho que ela é uma escola fantástica, porque ela mostrava, né? A minha experiência como professor, dentro do Instituto Federal de Educação do Ceará, nós temos uma quantidade de alunos, né, oriundos dos segmentos mais, por assim dizer, mais baixos, ou seja, aquelas pessoas que tiveram mais sacrifício para se educar e para estudar, né? E a gente percebe assim claramente dentro do ensino do turismo e da hotelaria a grande contribuição que a disciplina de etiqueta social ela apresenta para esse aluno, né? Então os alunos entram com uma postura e a gente já percebe a mudança de postura, porque as pessoas não são obrigadas, né? Todos nós, independentemente de classe social, temos
uma educação que é chamada de educação básica. É aquilo que você aprendeu dentro de casa, no seu núcleo familiar, né? Então, por exemplo, pedir a benção ao pai e à mãe. Hoje você não vê mais isso, mas você vê pessoas com 30 anos ou mais que têm este comportamento, né? Então, aí vem de onde? Vem da educação básica. No entanto, as instituições de ensino, as instituições de educação, elas também são responsáveis nesse outro processo formativo, né? Daí porque eu acho fantástica a área do turismo, né, e das relações públicas que contam nos seus currículos universitários com a disciplina de cerimonial e protocolo, né? Então, existe uma regra, né? Como é que eu vou me comportar? Eu vou apresentar quem a quem, né? Eu vou falar o nome do menos importante ao mais importante, porque pressupõe-se que o menos importante conheça o mais importante. Então, se eu estou, por exemplo, com a figura de um governador de estado e eu vou ser apresentado a ele por uma pessoa, a pessoa vai dizer: este é o professor Solon. Por que não ao contrário? Porque o governador é conhecido por toda a população. Então, dentro dessas regras, né, e aí eu fujo um pouco do tema, porque, na verdade, todo esse conhecimento de que eu estou falando, né, todo esse comportamento, ele acaba influenciando dentro das perdas e luto, né? Ou dentro da etiqueta do luto, né? Então, nesse contexto, nós temos, obviamente, evoluído, né? Quando eu falo do cerimonial dos bispos, né? De como colocar o defunto, né? Em que direção dentro do ambiente da igreja, por exemplo, ou da capela que existe dentro da funerária. Isso é uma regra básica, né? Então, a próxima vez que vocês forem aos velórios, olhem, né? As pessoas têm a mania de botar o leigo na posição do religioso, né? A cabeça para o altar. O defunto que a cabeça deve estar para o altar é o religioso, o padre, né? O leigo, os pés em direção ao altar. Então, isso é uma regra básica, né? Isso é uma regra de etiqueta cerimonial e protocolo, ok? E o comportamento de uma maneira em geral, do visitante, não, do participante, né, do velório. Então, retomando a questão, a etiqueta é um pré-requisito do visitante ou do convidado, né? Então, o convidado tem que saber se comportar, tem que saber se vestir, por exemplo. O cerimonial e o protocolo, aonde vai entrar? Aí, no cerimonial e protocolo, vai entrar a precedência. Onde é que fica a família do morto no momento da missa, né? Se for numa igreja ou se for mesmo em uma casa de velórios. Então, existem lugares demarcados para estas pessoas que são exatamente os lugares de precedência. Como é que senta-se essa família? A viúva senta-se aonde, né? O filho mais velho, a viúva senta-se ao meio, o filho mais velho à direita, do lado da mulher, né? O segundo à esquerda. Então, existe uma sequência, né? Que isso chama-se precedência, a isso chama-se precedência, uma sequência onde sentar-se, né? Então, por exemplo, é muito comum você vai a casamentos, etc., outros eventos,
E o fotógrafo junta as famílias, mas o fotógrafo não entende de precedência, né? Então, existe uma posição adequada para cada participante, né? Quem é quem? Quem é o mais velho? Quem é o segundo, o terceiro, o quarto? Assim sucessivamente. Então, dentro da etiqueta do luto, por exemplo, as funerárias, as empresas de velório, etc., etc., deveriam treinar a equipe de cerimonial, que eles chamam de equipe de cerimonial, aí é para trazer um café, para trazer um álcool, para acudir, né, como a gente diz na minha terra, acudir o enlutado que passa mal, mas no momento do ritual eles não têm muita noção, né? Eu não vou citar nomes, mas aqui em Fortaleza praticamente nenhuma, por exemplo, segue a regra do cerimonial dos bispos, que é a posição do cadáver, né? Ou do defunto, né? Então, é um nicho de mercado, né? Um desafio que pode ser lançado aqui, cursos de cerimonial e protocolo para equipe de cerimonial de funerária, né? Porque existe essa questão, e outra, a gente nunca pode subestimar o outro, né? Na condição de guia de turismo, que eu fui durante muitos anos, hoje sou guia de alunos, né, ensinando, o meu grande medo é quando eu recebi um grupo, eu me tremia todinho no primeiro encontro, porque eu não sei quem é meu passageiro, né? Eu sei o nome, de onde ele veio, que hora ele chega, qual é o voo, etc., mas eu não sei quem é. Então, estou eu aqui falando, por exemplo, apresentando a Catedral Neogótica de Fortaleza, né? Aliás, inspirada no Neogótico de Fortaleza. Aí tem um arquiteto lá que domina o estilo de arte, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque não sabemos com quem estamos convivendo. Não conhecemos o nível cultural e a capacidade cultural de cada pessoa. Daí o cuidado que se deve ter dentro, no momento da participação de eventos, porque um velório é um evento, um enterro é um evento dessa natureza, né? A questão da preparação para, para este momento, esta participação. Bom, dessa forma, eu agradeço a presença de vocês, né? Espero ter contribuído um pouco para este conhecimento, parabenizar, né, nossa instituição, e eu digo nossa porque fui convidado e aceitei com muito orgulho, né, embora achando que o meu conhecimento não é tão vasto, mas a iniciativa desse primeiro seminário virtual sobre perdas e lutos é uma temática extremamente instigadora e bastante curiosa, eu diria, né? Uma ideia fantástica, e eu parabenizo, então, a escola. Gostaríamos de agradecer ao professor Solon pela excelente contribuição. Muito obrigado. Com essa apresentação, chegamos ao final do nosso terceiro dia de nosso seminário. Mais uma vez, compartilhamos através de nossos convidados muitos conhecimentos e aprendizados. Voltaremos amanhã às 9 horas com muito mais. Vamos ver a programação de amanhã?